A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando neste dia e compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, a palavra do Senhor que veio a mim, o Senhor assim está dizendo: o Senhor nos criou, o Senhor nos fez para caminhar, para viver como nobres e justos, em nobreza e em justiça, porque o Senhor abomina todo o ato de injustiça, porque Ele é nobre e justo. E aí, irmãos, o Senhor me levou lá em Levítico 19, do versículo 37, do versículo 35 ao 37, é exatamente isso que o Senhor está falando. O Senhor está ali dizendo que Ele abomina a balança injusta. Então, irmãos, o que o Senhor está falando através dessa palavra? Os religiosos, os usurpadores e os mentirosos, eles cobram, medem e contam a partir deles mesmos. E, a partir disso, eles impõem sobre as pessoas aquilo que eles acham, a partir deles, aquilo que eles criam, a partir deles mesmos. Então, eles impõem sobre as pessoas. E essa imposição que eles fazem sobre as pessoas, que eles medem, cobram e contam a partir deles mesmos, é uma compensação pela injustiça que, de forma consciente, ele sabe que está praticando. Então, este ato de impor de forma injusta, uma balança totalmente injusta sobre as pessoas, é nada mais que uma compensação pela injustiça, pelo mal que assim ele sabe, como por consciência que ele está praticando. Então, ele faz isso para compensar este mal que ele está praticando de injustiça. Então, irmãos, mesmo que uma pessoa vire e fale que ela não entende o significado de fato do que é justiça, do que é ser justo, qualquer pessoa, irmãos, isso é todos, aos que creem e aos que não creem no Senhor, que vê que presenciar um ato de injustiça, ele sabe que aquilo é uma injustiça, porque, irmãos, aos que creem ou aos que não crerem, todos carregam o DNA de Deus, porque Ele é o nosso Criador. Então, é como não, esse senso, vamos dizer assim, que tem em todos nós, que nos faz identificar e diferenciar o que é a justiça e o que é uma injustiça. Porque isso, irmão, já está em nós. Nós carregamos o DNA de Deus. Isso é para os que creem e para os que não creem, não importa, porque isso já está em nós. É por isso que todos nós sabemos identificar e diferenciar o que é justiça e o que é uma injustiça, irmãos. Só de ver, só de presenciar. Então, este senso que está em nós é porque nós carregamos o DNA de Deus, porque Ele nos criou para sermos nobres e justos, ainda para aqueles que não reconheceram Jesus, né, como Senhor da sua vida, mas Ele carrega o DNA do Senhor. É por isso que todos, qualquer pessoa, sabe diferenciar um ato de justiça e um ato de injustiça. Então, irmãos, Jesus, ele nos ensinou e nos ensina a verdadeira forma de contar e medir. O maior, aquele que quer ser maior, se coloque num lugar inferior. Quanto maior o favor que você recebeu, mais você serve. Aleluia. Coloque aqueles que colocam as pessoas antes delas mesmas, acima delas. E aquele que se entrega como verdadeiro sacrifício vivo pelo Senhor e pelos outros. E nisso nós manifestamos a justiça de Deus em nós. Aleluia! Essa é a palavra que o Senhor está liberando neste dia, irmãos. O Senhor abomina todo e qualquer tipo de injustiça,
porque o Senhor nos fez para sermos nobres e justos, a contar e medir, assim pela justiça de Deus em nós, irmãos. E o Senhor, irmãos, assim nos ensinou e nos ensina a agir, irmãos. Nunca agir com parcialidade, com indiferença e com acepção, mas sempre pela justiça dele em nós, irmãos, em nós. E isso já está em nós. Então, quando nós vivemos, quando nós caminhamos na com nobreza e com justiça, estamos assim de fato manifestando a justiça de Deus em nós. E foi para isso que ele nos criou, irmãos, para caminhar assim. Mas só quando nós nos submetemos verdadeiramente ao Senhor e totalmente e aprendemos dele, né, continuamente, é que vamos caminhar em nobreza e justiça, assim como nós fomos criados por ele. Aleluia, recebe essa palavra em nome de Jesus. Entenda o que o Senhor está falando, irmãos. O Senhor está falando para o seu povo e para os seus filhos. É assim que nós caminhamos, é assim que nós vivemos, porque foi exatamente assim que nós fomos criados por Ele. Aleluia. Amém, Jesus.